Amigos, temos conosco hoje a grata companhia do Dr. Wilson Ayub, que vai desenvolver o tema o perdão como remédio. Bem, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje eu combinei com o Roberto, a gente vai falar sobre perdão, mas como a gente também está programando um seminário, né, Elane? Aqui, que nós fizemos na federação sobre o perdão com o doutor Sérgio Valentim e com a doutora Tassiana, talvez para o ano que vem, né? Início do ano que vem. E então eu vou abordar um pouco diferente para a gente poder acrescentar depois nesse seminário. Não está marcada ainda a data, ainda não. É uma proposta ainda, né? Mas eu vou falar hoje um pouco mais sobre o auto-perdão. Sobre o auto-perdão. O próprio Sérgio Valentim, ele sempre me colocou uma coisa muito interessante. Ele falou: Wilson, o dia que a gente aprender a perdoar, os nossos consultórios vão ficar vazios. Os consultórios dos psicanalistas, dos psiquiatras vão ficar vazios. Psiquiatra nem tanto, mas dos analistas, né? Dos terapeutas. Porque é, talvez, o elemento mais importante para nos trazer o equilíbrio e a paz, né? Quem consegue perdoar. A gente vai ver que é uma coisa muito mais ampla do que a gente pensa, né? Agora, depende da forma que a gente entender o que é o perdão, né? Aí você pode limitar ou expandir ou ampliar a nossa capacidade de perdoar. Se a gente entender perdão como uma coisa que é ligada a uma coisa que seja passividade perante uma ofensa, uma agressão do outro, uma conivência, uma apatia, você aprovar um comportamento do outro, fingir que nada aconteceu para não reagir, aí vocês há de convir que é muito difícil, né? A gente alcançar esse perdão. Pessoas, às vezes, que tiveram coisas assim mais sérias. Como é que hoje eu dou o exemplo de um filho que foi estuprado, por exemplo. Como é que você vai esquecer um caso desse de uma pessoa que estuprou uma filha minha? Então, é muito difícil. Agora, se a gente entender o perdão como é a tradução da própria palavra no latim, do perdone, né? Que significa libertar-se daquele pensamento e seguir em frente, é uma coisa mais execuível pela gente. Qualquer um pode conseguir isso, depende da nossa vontade, nossa decisão de não se não se perturbar mais com aquele pensamento, com aquele sentimento, você fica ressentindo, e se libertar daquele sentimento e viver o presente de hoje. Então depende de cada um de nós essa atitude, não depende do outro, está com a gente mesmo. Então é factível. Então eu vou colocar aqui para vocês sobre essa transformação da raiva em mágoa e ressentimento. A raiva, todo mundo sabe que é uma coisa natural. É uma emoção natural a gente sentir raiva. Como é a alegria, como é a tristeza, como é o medo. São emoções naturais do nosso estágio ainda evolutivo, faz parte, que vem, a gente passa pela gente, flui, e a gente não fica remoendo aquilo. E é importante, né? A raiva é importante para a gente expressar a nossa indignação perante uma coisa que você não concorda, você se defender, né? É uma autodefesa. Agora, quando você mantém, perpetua, sustenta essa raiva durante um período, durante, às vezes, semanas, às vezes meses, às vezes anos, então passa a ser uma coisa patológica, uma coisa que te perturba, que te atrapalha, que te restringe a sua vida, limita a sua vida, porque você passa a viver em função daquele sentimento. Aí passa a ser uma mágoa, um ressentimento que está te perturbando o tempo todo. Você não tem liberdade para viver e efetuar a sua evolução, expressar tudo aquilo que você tem de bom dentro de você, porque você fica limitado e preso a esses sentimentos de mágoas e ressentimentos, né? Agora, o que faz? Até o Aristóteles tem uma frase até interessante, né? O problema não é sentir raiva, é sentir raiva do problema, da situação
certa, no momento certo e na dose certa. E por um tempo certo também. Então isso aí, essa raiva vai embora. Agora o problema é quando essa raiva fica contínua, a gente fica sustentando e nutrindo isso. É aquela história do passarinho que eu acho que eu já falei aqui, né? Que os orientais falam, né? Um passarinho pode... Outro dia eu vi uma história disso aí, que tinha um passarinho, não sei onde, um bairro, estava pousando na cabeça das pessoas. Então um passarinho pode pousar na nossa cabeça fortuitamente e ir embora. Isso é uma coisa que acontece, como tem acontecido, eu vi no jornal isso. Agora, um pássaro, fazer um ninho na nossa cabeça, é porque você está permitindo, você está deixando. Não é isso? Vai trazer, né, uma coisa demorada. Então, assim são os nossos pensamentos. A raiva, por exemplo. A raiva passar por um momento pela gente é natural. Agora, você deixar que essa raiva, você nutrir essa raiva, sustentar essa raiva, transformar essa raiva numa mágoa, num sentimento, é porque você o permitiu. Você deixou isso que acontecesse, como deixou o passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Então, quais são os fatores, os ingredientes que levam uma raiva a ficar, tomar esse vulto dentro de nós, a ponto de nos limitar a nossa vida, transformar numa mágoa, num ressentimento? São 3 fatores fundamentais. Primeira coisa, você assume uma afronta em termos muito pessoais. Você assume isso como uma coisa que é contra você. Veja a pessoa, aquele negócio do mal que me faz mal, não é o mal que os outros me fazem, é o mal que eu me faço, né? Como diz o Divaldo, fala muito isso, né? Então, o mal que o outro me faz é se eu permitir que aquele mal me atinja. Depende de como eu vou reagir perante aquilo. Simplesmente a pessoa fazer uma ofensa para mim, eu só vou sentir ofendido se eu permitir, né? Então, você assume uma ofensa muito pessoal. Se alguém te falou alguma coisa, você mexeu em alguma coisa dentro de você. Por isso que aí já é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar. É saber o que está por trás dessa mágoa, o que está por trás dessa raiva. Por que aquela coisa, aquilo que a pessoa me falou, mexeu tanto comigo? Aquele ditado que diz o seguinte: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Se aquilo ali te mexeu com você, balançou, você guardou aquilo ali, porque tem alguma coisa dentro de você que foi afetado por aquele estímulo que você recebeu de fora. Então a gente precisa trabalhar, de parar e refletir o que tem por trás daquela raiva, né? Para a gente poder trabalhar de fato esses nossos sentimentos. Por exemplo, um exemplo clássico disso é Jesus, né? Jesus não guardava mágoa, né? Naturalmente, né? Pelo grau de evolução, né? Que ele tinha, né? E ele agia, ele não tomava nada como lado pessoal. Por exemplo, quando Judas o traiu, o que ele fala para Judas? Se fosse nós, o que a gente vai fazer? A gente ficar muito magoado, porque Judas teve me traído, teve me entregado aos romanos, né? Aquele negócio todo. A gente fica extremamente magoado com Judas, né? O que ele fala para Judas? Né? A que vieres, amigo? Para que vieres, amigo? Chamou de amigo, para que vieres? Quer dizer, você veio para isso? Quer dizer, ele sentiu o problema do outro, ele se colocou no lugar do outro. Ele não tomou aquilo ali como uma coisa pessoal, aquela traição como uma ofensa pessoal. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar. A segunda coisa, você, para perpetuar isso, você continua a culpar a pessoa que o fez sofrer pelo fato de se sentir mal até hoje. Talvez um fato ocorreu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e até hoje você guarda aquela mágoa e culpa a pessoa que o fez, não o fato, mas a pessoa que o fez sofrer pelo fato de você estar sofrendo até hoje. A pessoa veja até morreu, já desencarnou, nem sabe disso, e você continua magoada com a pessoa que o fez sofrer, esquecendo que isso você que está carregando isso. Essa é uma decisão sua, é uma escolha sua. Você podia ter se libertado disso. Você que está se deixando sofrer por aquilo. Uma coisa que aconteceu no passado e você perpetua um fato que já ocorreu, e aquele fato você carrega aquilo com você durante anos e anos a fio.
É uma outra coisa que precisa ser trabalhada. E outra coisa também que cultiva muito a raiva e a mágoa é você contar histórias sobre aquilo ali, sobre a mágoa. Então é muito comum. Quando você é magoado, você sofreu uma ofensa, você se sentiu ofendido, você começa a contar, você conta aquilo para os outros repetidamente. Aquilo ali, a princípio, dá um alívio temporário. Por exemplo, o marido traiu a mulher. Então a esposa conta aquilo para todo mundo. A princípio, parece que é ele, ela conta como se ele que fosse o culpado daquela situação que ela está. E dá um certo alívio, que ela não está chateada, não é porque é porque o outro fez ela ficar assim. Só que esse alívio é temporário. Na realidade, o fato de você ficar contando essa história, você fica perpetuando o processo. Você fica mexendo na ferida. Aquela cicatriz que já está quase cicatrizando, você vai tirar a casquinha dela, deixa ela. Você fica nutrindo energeticamente aquela história. E você fica também, quando você conta aquela história do fato que ocorreu, você fica ressentindo aquilo. Você fica ressentindo. Ou seja, você sente de novo aquilo, tudo que você passou naquele momento. Ou seja, você nutre aquela energia negativa e fica sustentando dentro de você. E a terceira coisa, ao você contar a história, você delega o poder do seu estado mental ao outro. O outro que é responsável por você estar assim, desse jeito, triste, magoado, não está querendo viver mais, você não sai de casa, é o outro que é culpado. Ou seja, você deixa de assumir o comando da sua vida. Você deixa de gerir os seus sentimentos. Os seus sentimentos ficam girando em função do outro. Você delega uma função, você perde, você deixa de ser agente da sua vida para ser vítima. Você assume, e muitas vezes a gente assume a condição de vítima mesmo, né? Passa aquele vício da comiseração, né? De pobre coitado, como se o mundo estivesse devendo alguma coisa, né? A gente não assume essa postura ativa, atitude perante a vida, como a gente vê constantemente ser falado aqui. Então eu vou andar um pouco mais. Agora, então, o que é o perdão? Falei que o perdão não é esquecer, como eu falei no início, né? Não é esquecer, não é simplesmente aprovar o que o outro fez, ficar quietinho, reprimir o seu sentimento. Perdão é o seguinte, pela palavra significa o seguinte: primeira coisa, o perdão é com você e não com o autor da afronta. Isso aqui facilita, simplifica. Tem um autor, o autor de onde eu tirei isso, ele faz um seminário no final de semana. Foi daí que surgiu a ideia de a gente fazer o seminário com o Sérgio, faz exercícios também de meditação e tudo mais, com a Tassiana, que é psicóloga. Claro que não é, mas mais ou menos nesse sentido, né? Então, esse autor faz um seminário e ele fala o seguinte, no final de semana, que é muito comum pessoas chegarem no seminário dele com dores do corpo todo, mialgias, aquele negócio todo, e sair sem nada. Praticamente são curado, quando ele consegue perdoar. Então, mas claro que uma terapia breve, ele vai ter que sustentar isso. Mas isso aqui fica uma coisa muito mais prática, não é? Como as coisas divinas são simples, né? Então, o perdão é com a gente. Se você quiser, você se liberta daquilo. Não depende do outro. Depende de você não se importar mais com aquela ideia. É simples, mas não é fácil, né? É complicado, claro que é. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Perdão, então, é a paz que você aprende a sentir quando se livra dos pensamentos de mágoa e ressentimento. Então, quando você livra desses pensamentos estão te aprisionando, estão te asfixiando, estão limitando a sua vida. A sua vida não está livre para viver sua programação de vida, né, para você evoluir. Você fica preso àquela ideia. Então, quando você consegue alcançar esse perdão, você se liberta dessas mágoas, você fica livre, você assume um poder que você nem imaginava que tinha, poder sobre sua vida, de fazer coisas, de empreender, de construir um mundo novo, uma vida nova para você, porque você estava simplesmente carregando, onde você ia, você carregava aquela pessoa que você estava magoada com ela o tempo todo. Agora você está libertado disso e segue a sua vida para viver os seus amores, curtir, admirar as suas coisas belas da vida,
passar pelas provações, pelas dificuldades, mas com alegria, sem ficar preso a esse sentimento de mágoa que atravanca, que dificulta e aprisiona. Perdão é você recuperar o seu poder, é você assumir responsabilidade por como você se sente. Então, essa reconquista do poder, de você ser dono, isso lhe dá uma alegria, um prazer muito grande, quando você alcança isso. E perdão é uma escolha, é uma decisão. Como tudo na vida, a escolha é nossa, né? Pode escolher continuar nesse preso, restrito, mas o sentimento pode escolher se libertar disso e seguir em frente, né? Seguir sua vida. Perdoar é amar, né? Só consegue, aí que eu entro, quando eu falei que é fácil, passa por esse caminho aqui. Se você não, o perdão passa pelo amor, pela você compreender o outro através de um amor incondicional, da compaixão. Sem a compaixão, sem você compreender o outro, sem você se colocar no lugar do outro, é muito difícil você perdoar. Se você julgá-lo, você deixa de perdoá-lo. Quando toda vez que você julga, você condena e você pune. Você pune o outro com mágoa. Quando você liberta o outro, quando você ama, você consegue perdoar. O amor supera tudo. O amor supera tudo. É só o amor que você vai conseguir compreender isso. É claro que muita gente fala, mas para mim perdoar eu tenho que me reconciliar com o outro, eu tenho que ficar amigo do outro. Não necessariamente. Você vai se libertar daquilo que te prendia ao outro, aquilo que você te restringia. Mas aí você vai ficar isento desses sentimentos que estavam atrapalhando você tomar a decisão. Você ficava tomando a sua decisão, estava baseado no ódio e na mágoa do outro. Agora não, você está livre. Aí você pode tomar a melhor decisão que você quiser. Vou me reconciliar com ele, vou ser amigo dele? Melhor, é o que Cristo recomenda para a gente. Eu vou me manter uma certa distância dele? Pode continuar mantendo isso, mas pelo menos você não vai guardar aquele sentimento, mas vai ser um passo que você está dando. E a decisão que você toma depende do que você achar melhor, mas desta vez você vai estar tomando a decisão baseada no que você acha melhor, e não baseado nas suas emoções de ódio e de mágoa. Então, o perdão é irmão gêmeo do amor. Quer ver um exemplo? Por que perdoar precisa de amar? Por que as mães conseguem perdoar os filhos? Não é? Olha só, já pararam para pensar nisso? Por isso que Deus nos perdoa sempre. Depois vamos falar sobre esse perdão de Deus também, quando Jesus colocou sobre perdão. A mãe consegue perdoar um filho sempre, porque ela não julga, ela ama. Tem uma história que eu sempre conto, você já deve estar cansado de ouvir, que eu acho muito interessante. É aquele estuprador do Parque do Ibirapuera, há uns 15 anos atrás, um delinquente que estuprou e assassinou 14 jovens, 14 meninas adolescentes no parque, ali atrás das matinhas ali. 14 que ele declarou, que ele confessou. Foi preso, está com prisão, 30 anos de prisão, né, pena máxima no Brasil, e um certo dia a mãe foi visitá-lo na penitenciária. E ao chegar à tarde, no domingo, né, colocou esse jovem no colo dela. E conversando com ele, acariciando ele. Aí depois um repórter chegou para ela, uma pessoa muito simples, mas muito sábia, né? E falou para ela, a senhora tem coragem de acariciar, de colocar no colo um monstro desse? Se ele tivesse feito o que ele fez com os outros, tivesse feito com uma filha da senhora. E olha a resposta dela. Eu não concordo com nada do que ele fez, nenhuma atitude dele. Mas eu amo. Ele é meu filho. Isso é perdoar. Ela não deixou de criticar a atitude dele. Não deixou de puni-lo pela atitude dele. Mas não julgou o ser divino que ele é. Não fez julgamento, ela aceita ele como um ser divino, como um filho. Com todo o amor que vem desse amor divino das criaturas. Então, quem consegue amar, quando você ama o próximo, você consegue perdoá-lo. E que o perdão não é, olha só que interessante, perdão não é aprovar comportamentos negativos, fechar os olhos para a falha do outro, né?
Você não vai aprovar o que não quer dizer que você vai aprovar o que o outro fez, né? Fechar o olho pelo que o outro fez. Você pode se indignar pelo outro, você pode tomar a atitude que você achar melhor, como eu falei. Vamos dizer que eu pego alguém na minha clínica roubando lá na recepção. Eu vou ficar com raiva dela na hora, né? Depois que eu descobri isso aí. Depois não vou sustentar essa raiva. Eu vou conversar com ela, eu vou tomar uma atitude, sem estar contaminado por essa raiva. E essa atitude que eu vou tomar vai ser baseada no que eu achar melhor. Eu posso mantê-lo na clínica, eu posso entregá-lo para a polícia para ser julgado e preso. Eu posso fazer o que eu achar melhor. Não quer dizer que eu vou deixar de puni-lo pela sua atitude, mas eu não posso deixar de amá-lo como um ser divino que ele é. Entende? É nessa situação que é o perdão. Eu não vou guardar mágoa do ser que ele é, mas eu vou, porque a própria punição é um meio de eu amá-lo, né? Que eu estou educando ele, né? Educá-lo. Perdoar não é fingir que está tudo bem. Não quer dizer que é porque a gente é cristão, espírita, né? A gente vai, não, vou fingir que está tudo bem, ele faz isso tudo comigo, mas eu não vou reagir. Isso aí é reprimir sentimentos. Aquilo ali está ali dentro de você. Você não perdoa nada. Quando você cruzar com ele num lugar, você vai ter aquele sentimento, vem tudo à tona. Você pode não reagir, não dar um bufete na cara dele, mas você vai ter aquele sentimento de raiva de continuar com o mesmo sentimento. Porque você não está trabalhando isso. Você está simplesmente reprimindo um sentimento. Isso não é o caminho melhor. E perdoar também não é esquecer. Você vai esquecer, porque naturalmente, agora perdoar não é aquele esquecimento por decreto. Ninguém consegue esquecer uma coisa, não é? Alguém te fez uma ofensa qualquer, você não vai falar assim, não vou lembrar mais disso, vou esquecer daqui, de hoje em diante não me lembro mais disso. Você consegue? Muito difícil, não é? E não é por aí, não é esquecer. Esquecer é amnésia, não é perdão, né? Perdão é você não se perturbar mais com aquela ideia. Você lembra daquilo, do fato, pode até criticar o fato que ele fez, mas amar a pessoa que o fez. Perdoar não é manter uma atitude de superioridade. O que é isso? Você não vai falar, não vou perdoá-lo porque ele é um tolo, ele é um ignorante. Então isso aí você se colocar superior a ele, também não é nesse sentido. Isso é uma posição de orgulho. Perdoar não significa que você deva mudar o seu comportamento e confiar irrestritamente no outro, aquilo que eu falei. Não é porque eu perdoei o meu funcionário, eu vou confiá-lo, entregar tudo para ele. Eu posso até continuar com ele na clínica, vou botar alguém do lado vigiando. Eu vou tomar uma atitude mais correta perante o que eu achar mais justa. Vou fazer justiça com ele. Perdoar não significa que devemos comunicar verbalmente o outro, porque aquilo que eu falei, perdoar é com você, não é com o outro. Então, não julgueis, como Cristo falou, né? Não julgueis para que não sejais julgados. É esse julgamento que nós estamos falando, julgar o ser que ele é. Todos nós, por mais inferiores que sejamos, por mais situações difíceis que estejamos passando, nós somos filhos de Deus, com toda a essência divina em cada um de nós. E nós devemos olhar cada um com essa essência divina que nós somos. Momentaneamente estamos com nossas imperfeições, mas nós trazemos dentro de nós essa luz, essa perfeição divina, e deve ser amado como um irmão, como um ser divino que nós somos. Então, todo julgamento traz implícito uma condenação e uma punição. Você julga, você condena e pune. Quando você julga o outro, essa punição é a mágoa e o ressentimento por outro. Você fica com você fica guardando esse sentimento para o outro. E quando você julga a si mesmo, vem o sentimento de remorso e de culpa. Então a culpa nada mais é do que uma violência contra a si mesmo por você ter julgado e ter se condenado como um ser imperfeito, por não aceitar errar, pelo nosso orgulho. Nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes para evoluir, finalidade de evolução,
E essa evolução nossa é feita pelos nossos erros e acertos. Ninguém é obrigado só a acertar. O erro faz parte da nossa vida. É através do erro que a gente vai pesando o que é melhor para nós. Quando a gente acerta, a gente incorpora aquilo ao nosso patrimônio espiritual. Quando erra, a gente para e faz as lições corretivas que a vida nos dá. São as provas e as expiações. Depois a gente repara e continua a evoluir, crescer. Assim é a vida. São os erros e acertos. Ora, quando nós não aceitamos isso, quando nós nos colocamos na posição de Deus, de onipotente, e nós temos dificuldade de aceitar as nossas imperfeições, nós nos julgamos como um ser imperfeito e nos punimos com culpa. A gente nos culpa pelos erros que fizemos, que não é a melhor atitude. Então, o auto-perdão é você livrar-se desse sentimento de culpa, desse julgamento que você faz contra si mesmo. Porque a culpa é um sentimento paralisante. A culpa não nos traz nenhuma vantagem evolutiva. A gente só fica ali se remoendo, traz depressão, fica ali magoado, triste com aquilo, depressão, sentimento culpado, sentimento de vítima, e nada faz para aprender com aquilo. Não evolui nada com aquilo. O que Deus quer de nós é a nossa evolução. A culpa nos paralisa. Lembra de Saulo de Tarso? Quando ele teve aquela visão do Cristo e se despertou nele aquela consciência de que as atitudes que ele vinha tomando como judeu, ele estava julgando a Cristo de forma deturpada, e ele cai na real dele, né? O que ele faz? Ele cai, ele fica ali rolando na estrada, ali na poeira da estrada, se culpando, se autoflagelando, se julgando como um ser imperfeito. Não, ele levanta a cabeça, ouve o que o mestre fala, não é? E pergunta: que queres que eu faça? E a partir daquele momento, ele inicia o seu processo de reparação, de regeneração, e construiu uma vida nova, que foi o baluarte do cristianismo. Então, se ele ficasse no processo de culpa, de se punindo, se flagelando, teria sido Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso que foi? Teria evoluído em alguma coisa? E teria ficado estacionário ali naquele processo de culpa, de autoflagelação. Assim somos nós. Não devemos ficar presos ao passado de culpa. Não devemos ficar olhando só no retrovisor. Quem fica olhando no retrovisor, bate com o carro. Nós temos que olhar para o vidro da frente. O passado é para nos orientar no hoje. A gente aprender com o passado. Não é para a gente ficar preso no passado, nos culpando por atitudes que nós tomamos lá atrás, enquanto a gente estava com uma evolução ainda menos, não tinha atingido o grau de evolução que nós temos hoje, de compreensão que nós temos hoje. Hoje que nós atingimos esse grau de compreensão, temos que seguir em frente, construir um novo futuro, porque o passado a gente não mexe com ele, né? Como o Chico falava muito sabiamente. Então, quem lança a mão do arado, esse Jesus colocou para nós, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então é construir, é trabalhar, edificar, reparar. Lembra da esposa de Lote? Quando ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, o que acontece quando ela olha para trás? Se paralisa. Estátua de sal, vira uma estátua de sal. Não é? Os profetas tinham falado que ela seguisse em frente, não ficasse presa àquele passado ali dela, construísse um novo futuro. Ao olhar para trás, o que acontece? Ela se paralisa. A culpa é paralisante. E assim, o mais importante talvez, somente com ações edificantes nós nos libertaremos do passado. É com ação, com atitude. Porque também se a gente ficar só nesse processo racional que nós estamos falando de perdoar, é muito difícil a gente conseguir alcançar o perdão. Para a gente poder se libertar dessas ideias, que às vezes são muito fortes, impregnadas dentro de nós,
é através das atitudes, da ação no bem. Por isso que fora da caridade não tem salvação. Somente plantando uma semente boa, onde nós plantamos um espinho, é que nós vamos nos corrigir perante a lei divina e nos edificar um mundo novo para nós. Eu vou falar mais sobre isso na história que eu vou contar no final. Isso aqui eu queria chamar a atenção para vocês sobre a culpa. Como eu falei para você, hoje eu vou falar um pouco mais sobre culpa e auto-perdão, né? Então, culpa e tensão psíquica. A culpa passageira, que eu acho um nome meio... Alguns falam assim, culpa passageira, aquele negócio que você fez uma coisa errada e sentiu culpado por ter feito aquilo. Mas é uma culpinha, né? Isso aí é mais o quê? Você se responsabiliza por aquilo. Eu não chamo isso de culpa. Isso é um processo de você tomar consciência do que fez e se sentir responsável. O nome melhor seria responsável pelo que fez. Ele chamou aqui de culpa passageira. Essa que vai levar ao nosso arrependimento. Isso aí faz parte da nossa evolução, da nossa mudança, do nosso crescimento. Agora, quando nós fixamos nessa culpa, aí que é a culpa mesmo, né? Você fixa, você se julga como um ser incapaz, um ser que não merece ser feliz, com essas crenças, que nasceu para sofrer mesmo, você é um ser inferior, você se pune por isso, você fixa na culpa. Aí vem o quê? Essa aprisiona e asfixia. Então, a causa disso, você se fixar na culpa, é o quê? É a dificuldade que nós temos de nos perdoar e de nos amar, por conta de um baita de um orgulho, de não aceitar as nossas imperfeições. Então, nós temos dificuldade de nos aceitar como nós somos, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas qualidades, nos aceitar como somos e trabalhar para nos melhorar a cada dia. Essa dificuldade que faz a gente sentir a culpa. Então, o que acontece quando você fica com esse sentimento de culpa? Nós pegamos o caminho do julgamento e da punição. Por quê? Isso alivia essa tensão provocada pela culpa, senão você não se aguentava dessa violência contra si mesmo, é tão grande que você começa a se julgar e se punir, e vem a culpa para você aliviar aquela tensão que você estava de ter errado, a tensão que estava de oprimindo, essa tensão psíquica. É um caminho que você pega. Isso é um gasto energético improdutivo, mas não evoluímos com isso. Então você vê que a gente está aqui hoje malhando a culpa mesmo, né? Então ninguém aqui hoje vai sair daqui com esse sentimento mais. Aqui eu continuo falando sobre isso, que toda tensão no nosso corpo, tensão psíquica, é derivada da culpa. Olha que coisa interessante isso. Na ausência de culpa, ou seja, se nós aceitássemos tudo como nós somos, nós sentiríamos dignos de ser amados, apesar dos nossos erros. Apesar dos nossos erros. Só que muitas vezes o que a gente acha? A gente acha que quando você está na culpa, no julgamento, você não aceita seus erros, você acha que você não merece ser amado, a menos que você conquiste com atos corretos. Essa é uma ideia que todos nós trazemos dentro de nós. Pelo menos, falando de mim, né? A gente acha que só merece ser amado se a gente fizer a coisa certa. Esse si aí que é o problema. A gente é amado por Deus, independente se a gente estiver errando ou acertando. O amor de Deus, como eu falei do amor de mãe, é muito maior do que o amor de mãe, né? É incondicional. Lembra do filho pródigo? Como que Deus recebe o filho pródigo? Festejando todo o amor, né? Todo o carinho. Ele vai de encontro ao filho pródigo, apesar de todos os erros que ele fez, de todos os desatinos que ele fez, vai de encontro na curva da estrada, nem espera ele chegar na casa do pai. Então, lembra quando ele falou? Olhai os lírios do campo, na sua simplicidade. Nem Salomão, em toda a sua majestade, se vestiu com tanta esplendor. Olhar os pássaros não semeiam, nem gorjeiam, nem ceifam, e Deus os alimenta.
Assim somos nós. Nós somos amados incondicionalmente. Então ninguém tem que ficar aí achando que não é querido, não é amado por Deus, não é amado pelo outro, porque nós somos amados. Deus nos quer como nós somos. Ele só nos pede que a gente trabalhe para a gente nos melhorar cada vez mais. Mas nunca vai deixar de nos amar por causa disso. E essa culpa que a gente ficou trazendo pelos nossos erros é que faz a gente ficar com essa tensão, essa dificuldade que nos limita. É isso que os psiquiatras combatem tantas religiões, criaram muita culpa nas pessoas e as pessoas tiveram pouca liberdade para se emancipar e crescer, né? Então, culpa, remorso e arrependimento. O remorso e a culpa são o arrependimento que adoeceu. Então, o arrependimento é natural no nosso processo de evolução. Agora, o remorso e a culpa são os atormentadores que falava Jesus na parábola do mau servo. Lembra da parábola do mau servo? Aquele servo que foi perdoado pelo seu rei, né? Que devia 10.000 talentos, né? E depois ele não perdoa um subalterno dele, um subservo, que lhe devia 10 talentos só. Lhe pede clemência e perdão ao sair do rei, que o rei tinha acabado de perdoá-lo. Ele pediu misericórdia. Aí um subservo pede a ele também misericórdia e ele não perdoa. Então foi aí que o rei fala, né? Que ele seria entregue, mau servo, né? Você vai ser entregue aos atormentadores. Atormentadores é a nossa consciência de culpa, pelo fato de ter agido dessa forma, com injustiça. Então, agora isso aqui é interessante. O perdão não nos livra de reajustarmos com a justiça divina, que é a reparação. Mas nos liberta das algemas da culpa e do ressentimento, ou seja, nos liberta para começar uma vida nova. Isenta daquela culpa, daquela tensão toda, com mais liberdade, com mais suavidade, com mais leveza para prosseguir o seu caminho. Aqui que outro dia que eu fui entender melhor aquela parábola, aquela história de Jesus, quando o povo da época lhe traz aquele paralítico de Cafarnaum e levam para Cristo curá-lo. Tinha muita fé que Jesus ia curá-lo, né? Ao chegar na casa onde Jesus estava na casa dos fariseus lá, né? Vários fariseus dentro de casa, e tinha uma multidão na parte de fora da casa. E os amigos do paralítico, né? Não conseguiram que ele chegasse, adentrasse a casa para Jesus curá-lo. Aí o que eles fizeram? Eles tinham tanta fé que ele pararia ser curado, que eles conseguiram transportar o paralítico por cima da casa, e parece que lá na época tinha um buraco que entrava, onde secava umas coisas lá, e conseguiram colocar o paralítico no meio da sala onde estava Jesus. E Jesus, ao ver aquele paralítico com tanta fé, o que ele fala para o paralítico? O que ele fala para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí o que os fariseus falam? Que aquilo ali é uma heresia, né? Como que um homem poderia, só Deus que poderia perdoar os nossos pecados? Como que um homem poderia perdoar um pecado daquele paralítico que fez ele andar? Como que um homem poderia suprimir todos o passado de erros que ele tinha naquele momento? Até a gente tem dificuldade de entender isso, né? Como é que uma pessoa pode... O próprio Deus, ele vai apagar... O perdão significa apagar todos os erros que ele fez? Então, o que traduz isso aí? Aí Jesus fala o seguinte: o que é melhor que eu diga? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Ele falou que era a mesma coisa. O que quer dizer isso? Perdoados estão os seus pecados, ou seja, a partir de hoje, levanta-te, não fique preso ao passado de culpa. Levanta,
toma a tua cama, toma as suas imperfeições, o que você precisa trabalhar dentro de você, e vai para a tua casa, vai para a casa divina, ou seja, segue o seu caminho. Ele não quis dizer que esse paralítico ia deixar de passar pelas suas provações, pelas suas expiações, pelo mal que ele já tinha praticado. Mas o que ele disse dizer? Que naquele momento ele foi libertado daquele sentimento de culpa, de passado, de erros e de desatinos. Estava livre para começar uma nova vida. Essa nova vida não quer dizer que foi apagado os erros dele, é uma nova vida para ele poder enfrentar e passar pelo seu processo evolutivo, que passava pelas lições corretivas que vêm pelas provas e expiações que ele iria passar. É a cama que ele iria carregar. E levanta, sai desse processo aí de passividade, de paralisia, de asfixia, de culpa, e levanta e vai seguir o seu caminho. Por isso que ele falou que é a mesma coisa, perdoados estão os seus pecados, ou levanta. Por isso que a palavra perdão significa libertar do passado, não é apagar o passado, não. Ele se libertar e seguir em frente, reparando e construindo um novo mundo, um novo homem. Então, perdoe-se e caminhe, pois a vida lhe dará sempre a oportunidade de compensar o mal que fez. A vida estará sempre aberta para você seguir um caminho novo. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar hoje e fazer um futuro melhor para nós. Assim disse Chico Xavier. Essa é a ideia do perdão, é se libertar e você seguir a sua vida. Então, o auto-perdão não é simples anulação do seu erro que você fez, dos seus desatinos, das suas imprudências, mas é uma ação consciente de você tomar a decisão de não se perturbar mais com aquelas ideias de culpa e de remorso. Então você assume, a partir daí desse levanta-te e anda, você assume responsabilidade sobre seus erros. Aí, quando você assume responsabilidade, você se arrepende do que fez, você se analisa amorosamente, né? O que é analisar amorosamente? Analisar onde você tem errado, onde você tem acerto. Fazer aquela autorreflexão que Santo Agostinho fala para a gente na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aqui passa pelo auto-perdão, quando você vai se analisar, você não tem que se punir quando você se depara com uma imperfeição sua. E daí você vai empreender as lições do seu aprendizado, que são as provas e expiações que você vai passar pela vida. E por último, você vai edificar coisas novas, você vai reparar. Quem dá um exemplo muito bom disso, é um exemplo bem simples, mas que exemplifica muito bem, é o Alírio Cerqueira, no livro Saúde Espiritual. Ele fala que a nossa vida é como se o espírito nascesse aqui com uma sacolinha cheia de sementes, de flores, que o nosso Pai maior nos dá para a gente semear durante a vida na nossa seara, onde ele vai passando. Cheio de flores e sementes de flores. Só que, quando a gente vai crescendo, adquirindo a nossa autossuficiência, a nossa identidade própria, a gente fica um pouco egoísta, um pouco orgulhoso, a gente começa a ficar atraído pelas coisas da matéria, e ao invés de plantar as flores, a gente começa a plantar coisas, vícios, coisas negativas, começa a plantar espinhos na nossa vida. Chega um momento quando você olha para trás, você vê que você plantou um monte de espinho. É o momento da responsabilidade, do arrependimento, do que fez. Aí você olha e fala, aí você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro caminho é o caminho negativo, é o caminho da culpa, da autoflagelação. Você vê aquele monte de espinho, se culpa por isso, se julga, por que você fez isso, por que você fez tanto erro, e você rola em cima dos espinhos. É a culpa. Para se autoflagelar. Como se você nasce, muita gente pensa, muito espírito pensa que nasceu para sofrer. Mas não nasceu para sofrer, nós nascemos para evoluir, andar para frente, para ser feliz. Então esse é o primeiro caminho, o caminho da culpa, da autoflagelação, você rola em cima dos espinhos. Isso evolui alguma coisa, gente?
Melhora alguma coisa a gente fazer isso, sair rolando em cima dos espinhos? Zero. O outro caminho é a desculpa. Esse primeiro caminho é da culpa. O segundo é a desculpa, ou seja, você não assume a responsabilidade pelo que fez. Seus erros, não, foi o fulano que fez eu fazer isso, foi o fulano, você não reflete, você fica ainda se enganando. Essa pseudoconsciência que a gente tem. Achar que o outro que foi responsável pelas nossas atitudes, não a gente. Né? O outro que fez eu agir assim. O meio onde eu estava que fez eu agir assim. Você não assume. Então essa aí é a desculpa. O que você faz? Ao invés de tirar os espinhos, trabalhar, você fala, não, isso aí não é responsabilidade minha, não. Esse espinho deixa para lá, e foi o outro que plantou, a semente que veio do vizinho, não tem nada a ver comigo. E deixa os espinhos para lá. Não evolui? Ou evolui alguma coisa? O ser cresce em alguma coisa fazendo isso? Também nada. Ele não assume. E a terceira, que é o caminho da evolução, é você refletir, esse caminho aqui, assumir responsabilidade pelos espinhos, se arrepender por aquilo que fez, analisar como que você vai corrigir o que você fez, passar pelas provas e expiações. O que é provas e expiações? A expiação é o quê? Tirar cada espinho que você plantou, você tira ele. Machuca? Dói? Dói, né? Você tirou o espinho que você plantou. É a expiação, são as dores, o sofrimento da vida. Você tirou. Depois você vai reparar. Onde você tinha um espinho, o que você faz? Pega aquela florzinha e planta no lugar. Aí você cresceu com isso? Você limpou o seu passado e cresceu, evoluiu? Claro que aprendeu. Esse é o caminho, simples, que nós temos que seguir. Então, para eu seguir esse caminho, passa pelo auto-perdão, senão a gente vai entrar no processo de culpa, que é extremamente negativo e paralisante. E eu termino com essa história do Richard Simonetti, tem 5 minutos, né? Que fala, que dá um exemplo de perdão, talvez um dos exemplos mais ilustrativos de perdão que eu já vi. Esse exemplo está no livro Fugindo da Prisão, do Richard Simonetti. Campos do Inferno. Esse capítulo ele conta a história que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, lá na região de Singapura, do Japão, quando os japoneses atacaram os americanos, os ingleses, o eixo, né? Então, em 1942, em Singapura, na Segunda Guerra, os japoneses foram lá, atacaram os americanos, os ingleses, e pegaram, eram pilotos de avião, escoceses, é uma história real isso, e mantiveram como prisioneiros 3.000 escoceses. Foram levados lá para a Tailândia, lá perto do rio Kauai. No rio Kauai, tem até um filme sobre isso aí. E lá eles foram mantidos em péssimas condições, sem higiene nenhuma, celas sem sanitários, roupas esfarrapadas, descalço, não tinha cobertura, trabalhava de sol a pino, sem nada na cabeça. Se tivesse doente, tinha que ir trabalhar, mosquito, doença. Lá tinha uma tal de úlcera da selva, que era no meio da selva, e se pegasse aquela úlcera, ia corroendo toda a perna da pessoa. Só tinham direito a um prato de comida por dia, um prato de arroz, sem comida. Se tivesse doente, tinha que trabalhar a si mesmo. Se no meio do caminho, porque eles estavam construindo uma estrada de ferro, sobre aquela ponte sobre o rio Kauai, né? O nome do filme, né? Eles estavam construindo essa ponte e essa estrada de ferro. E se estivesse doente, eram abandonados no meio do caminho, doentes assim mesmo, depois na volta eles pegavam. Ou seja, é uma situação do inferno. Sem dó dos doentes nenhuma. Tinha todos os motivos, então, para terem ódio dos japoneses e dos que estavam dos carcereiros lá, né? E eles alimentavam muito esse sentimento, né? Porque eles passavam por situações desumanas. E eles oravam para Deus, pedindo para que se libertasse daquilo, e a situação continuava a mesma. Eles falavam que eles eram os esquecidos de Deus, eles se intitulavam os esquecidos de Deus, porque a situação deles cada vez estava piorando, e só morrendo gente, eles passando por aquela dificuldade toda, e nada de melhorar, até que, olha só, um belo dia, existia 2 pessoas, Cabo Moore e Cabo Miller, um protestante e um católico. Tiveram, então, uma decisão de começar a fazer atitudes, ao invés das pessoas ficarem preocupadas só com a subsistência, porque nessa vida difícil que eles estavam levando, o que está acontecendo? Um estava roubando o outro, né? Um estava delatando o outro, um matava o outro para roubar a comida, porque era a sobrevivência.
E nisso, cada vez mais despertando coisas, ódio e sentimentos negativos nele. Aí esses dois cabos começaram a fazer o seguinte, começaram a despertar neles sentimento de ajudar, de pensar no outro, ao invés de pensar só neles. E começou a fazer esse trabalho com uma pessoa, com dois, com três, e aquilo foi aumentando. Então, decidiram socorrer os companheiros, conseguiram conservar a sua integridade como seres humanos. A partir do momento que eles começaram a pensar no outro, eles começaram a dar sentido à vida deles, a conservar a sua integridade como seres humanos que eram, porque eles estavam igual animais, um brigando contra o outro e se destruindo. Então, a partir desse momento, começaram a pensar um no outro, e aí houve o momento do perdão. Eles começaram, então, a querer o bem do próximo, ajudar nas suas dificuldades. Faziam-se representantes do Cristo para socorrer seus irmãos. Iniciaram com pequenos grupos, depois chegaram a dezenas, centenas, depois chegaram a reunir, fizeram uma capela, reuniram na capela, no domingo, reuniram na capela centenas de prisioneiros. A principal lição deles era o seguinte: não basta falar, é preciso agir. Lembra quando eu falei? Que é só com ação, só com edificando no bem que você consegue se libertar desses pensamentos, fazendo bem o próximo, pensando no outro. Então eles começaram a agir. Como é que eles agiam? Quem tinha habilidade de fazer coisas manuais, faziam bengalas para o outro, faziam pernas mecânicas uns para os outros, outros construíam vasos sanitários, sempre pensando no próximo, sempre ajudando o próximo. E com isso eles começaram a nutrir esse sentimento de amor e começaram a diminuir, a enfraquecer o ódio que eles estavam com os japoneses. A consequência disso, um por todos e todos por um, começaram a desenvolver a fraternidade. Mudaram a maneira de orar. Antes eles pediam para quem? Para eles. Depois começaram a pedir pelos companheiros. E por último eles começaram a pedir pelos inimigos. Eles começaram a sentir que isso trazia tanto conforto, tanto bem para eles, que eles começaram a pedir também pelos inimigos, para quem estavam oprimindo eles, para os japoneses. Quando eles foram fazer uma prece lá, Pai Nosso, na hora que chegava nessa frase no início, o Cabo Mu relata isso aqui, quando eles começaram a falar, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos, eles não saía a palavra no início. Depois, quando eles começaram a desenvolver, despertar nele o amor, o sentimento de perdão, e começaram a falar nessa palavra, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. Eles começaram a aceitar isso. Até que retiraram de si o peso do ódio. Quanto mais trabalhavam, melhor entendiam os problemas humanos. Suas mãos eram como antenas que sintonizavam o céu e recebiam bênçãos de conforto e esclarecimentos. Sentiram que existia uma razão para o sofrimento, não mais vítimas do destino. Qual é a razão do sofrimento? Despertar neles o amor. O sofrimento aí foi o caminho para a fraternidade. Foi um instrumento para despertar a alma humana para os valores da vida. E aí, toda vez que esses prisioneiros, quando terminou a guerra, eles foram libertados, e eles fazem palestras no mundo todo. E eles falam o seguinte, toda vez que chega alguém para eles, relatando alguma dificuldade, eles falam essa célebre frase do Cabo Mu, que falava repetidamente para eles. Procurei a minha alma e não o encontrei. Procurei o Senhor meu Deus e não o vi. Procurei meu irmão e encontrei os três. No meu irmão encontrei os três. E é com essa frase que eu queria terminar então a palavra de hoje. Eu queria mostrar para vocês, então, o melhor dos remédios, específico do amor no veículo do perdão. Gente, antes de terminar, eu queria pedir um minutinho, fazer o meu jabá aqui, né? Isso aqui é um curso, é um seminário que a Associação Médico Espírita está promovendo, vai ser no dia 28 de novembro, vai ser no Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, em Vila Velha, de 8 da manhã, 8h30, né? Até 17 horas, vai ser o dia inteiro, vai ter almoço lá. E é o seguinte,
A AME muito preocupada, junto com a federação, com o crescimento, o número alarmante de que nós estamos convivendo aí com dependência química, e a nossa ainda incapacidade de lidar com isso, né? Nossa dificuldade que todo o movimento espírita está em lidar com esse flagelo que está cometendo a humanidade. Um grupo lá do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, eles começaram a fazer um trabalho que está dando certo. E estão disseminando esse trabalho para todo o Brasil. Ontem mesmo eu tive com uma pessoa que participou de um trabalho desse lá em Brasília, falou que é fantástico. O trabalho se baseia na filosofia da autoajuda, do AA, que é os dependentes químicos e seus familiares, o amor exigente também, né? A filosofia do amor exigente. Eles fazem grupos dentro da casa espírita, eles se trocam experiência entre eles, que já foi provado que é a melhor terapia que existe hoje em dia, e com assessoria da casa espírita, levando também o evangelho, levando toda a bagagem, os instrumentos que nós temos dentro da casa espírita para auxiliar esses irmãos nossos. Então a ideia é que todas as casas, esse trabalho está sendo feito junto com a federação, é que todas as casas espíritas enviem alguns representantes, porque a ideia é que cada um analise esse trabalho e depois possa ser implantado, se achar assim conveniente, nas casas onde eles trabalham. Então seria muito interessante, porque é um trabalho que nós estamos apostando muito nele, vai ser o pontapé inicial para esse trabalho com dependência química. A inscrição, nós estamos cobrando uma taxa de R$ 25,00, mas não é da inscrição, é porque nós vinculamos a compra do livro. Porque a ideia é que o pessoal tem um livro, junto com o DVD do curso, que as pessoas estudam antes do curso. Então, R$ 25,00 a pessoa tem direito a receber o livro. Essa inscrição, por isso, está sendo feita na federação com o Márcio. Mas quem quiser fazer aqui comigo agora, eu tenho 2 livros aqui, eu posso também me comprometer depois a arrumar os livros quem tem dificuldade de ir na federação. Então, é um convite que a gente faz e espera que tenha uma aceitação, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante nesse Brasil, nesse mundo de hoje, né? Então, esse é o recado. E à noite também, esse nosso colega que é psiquiatra, Dr. Edson Luiz, vai fazer uma palestra cantada do Evangelho. Ele vem vestido de gaúcho, de bombacho, tudo, e lá na Casa Espírita Cristã, no Ibis, ele vai fazer uma palestra cantando o Evangelho de gaúcho. É muito interessante também, vai ser 8 horas da noite, essa é a entrada franca para quem quiser assistir. E quem quiser também, tiver dificuldade na federação, pode também no dia, ou quem tiver dificuldade de adquirir o livro, de pagar os R$ 25,00, a gente pode, não teria problema, seria mais uma forma da gente ter de divulgar melhor esse trabalho, né? Quem, por exemplo, o casal, se um for comprar o livro, o outro não precisa pagar nada, naturalmente, porque já vai ter o livro, né? Então, fica o convite, e eu agradeço a vocês aí a paciência e a bondade de estar nos ouvindo, né? Muito obrigado.